É a voz que eu dirijo a minha prece, de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia, nesta terça-feira da 21ª semana do Tempo Comum. Hoje a Igreja celebra a memória de Santa Rosa de Lima. E por isso a nossa leitura hoje não vai ser a leitura contínua do texto de Mateus. Vamos ler um texto do Evangelho de Mateus, mas vamos voltar um pouquinho para trás. Vamos voltar para o capítulo 13. O capítulo 13, como nós já sabemos, é aquele terceiro discurso de Jesus, e que é o discurso ou sermão chamado Sermão das Parábolas. É sobre um texto retirado deste contexto litúrgico da composição do Evangelho, que nós vamos ler, e o vamos ler neste contexto litúrgico específico da memória de Santa Rosa de Lima, que é uma das padroeiras da América Latina. Santa Rosa de Lima, ela nasce no Peru, em Lima, no Peru, por isso é Rosa de Lima. Na verdade, o nome dela, o nome de batismo dela era Isabel. Então, mas ela era muito bonita e uma babá, uma empregada da família, que era uma índia, não é, deu o nome de uma flor, de uma planta. Então colocou o nome dela Rosa, pela sua beleza. Depois esse nome vai ser confirmado no momento pelo bispo São Turíbio de Montgorvejo, e a chama de Rosa de Santa Maria. É uma moça que não vai viver muito, ela vai morrer no dia 24 de agosto de 1617, 31 anos, e uma coisa interessante que a gente... Por que está celebrando Santa Rosa de Lima hoje? Porque normalmente os santos são celebrados no dia da sua morte ou muito vizinhos, como no calendário da igreja. Amanhã, que é o dia em que ela de fato morre, é 24 de agosto. Já tem no calendário a festa de São Bartolomeu Apóstolo, então a festa de Santa Rosa foi transferida, celebrada, não transferida, não é, mas instituída para ser celebrada no dia 23 de agosto. Uma jovem de uma vida interessante, os seus pais eram espanhóis e foram viver em Lima nesse período da chegada dos espanhóis no nosso continente, e Rosa vai viver a serviço dos mais pobres, dedica a sua vida aos mais pobres, dedica a sua vida aos mais necessitados. Praticamente ela vai viver em uma casinha feita no jardim da casa dos seus pais, e ela vai viver como uma espécie de convento, porque ela se torna uma terciária franciscana, ou dominicana, da ordem de São Domingos. Ela é uma leiga, como ela se deixa inspirar na vida de Santa Catarina de Sena, e vai viver a sua consagração dominicana, a sua consagração de amor a Jesus. Interessante que os dominicanos são muito conhecidos pela difusão e propagação do rosário, a oração do terço, não é? E rosário remete a rosas, a Rosa de Lima, não é, como que essa rosa que ela oferece a Jesus. Mas o lema profundo dos dominicanos é esse, assim: contemplem. Não é? Por isso que a oração do terço não é uma oração mecânica. A oração do terço tem como finalidade ser uma oração contemplativa. Não é tanto para ser uma oração de intercessão, de pedido. É um modo de meditar o Evangelho, a oração do terço. Tão importante na oração do terço são os mistérios que você recita. Qual é o que significa mistério? Mistério que não significa uma coisa que ninguém entende. Mistério aqui tem o significado também de uma coisa escondida. Uma coisa que está escondida. Seu coração não está escondido dentro de você, ele não é fundamental para a sua vida, ele está lá bombeando o sangue, fazendo o sangue circular. Então o mistério significa isso, alguma coisa que é fundamental dentro da vida da gente, daquilo que a gente vive, não é? E que dá sustento, uma fonte, não é?
você chega a ter uma bica, a água está saindo, mas onde é o veio da água? O veio da água está escondido, está lá embaixo, uma cisterna. Não é? A água começa a empoçar lá, mas de onde a água está saindo, vai minando. Aquilo às vezes é muito pouco, o minador é pequenininho, quase que não sai com aquela força grande. Mas a força da água está lá por baixo, vai minando, está escondido. Então, o mistério significa aquela dimensão que está escondida aos nossos olhos, mas que está ali, que a gente sabe que está ali e vai buscando aprofundar sempre cada vez mais. É como quem vai cavando um poço, como quem vai cavando uma cisterna e que a água vai subindo. Então, na reza do texto, o importante é esse mistério diante do qual você se coloca, não é? Como hoje, por exemplo, terça-feira. A gente contempla, eu disse, a espiritualidade dominicana é uma espiritualidade de contemplação, de visão, de olhar, não é? E a gente contempla hoje os mistérios da dor de Jesus. Então, fundamental é você, por exemplo, no primeiro mistério, contemplar a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. É você se transportar para essa página da Bíblia, é você entrar no Horto das Oliveiras com Jesus. É você ali com Jesus ver o seu sofrimento, contemplar o seu sofrimento. Contemplar Jesus que foi chicoteado pelos soldados. Não é? Entrar nessa cena da dor de Jesus e contemplar a violência a qual ele foi submetido. Não é? Entrar em comunhão com esse sofrimento de Jesus ali nessa hora. Então a oração do terço, ela tem essa finalidade. E aí a gente quer contemplar o texto com o olhar da mãe de Jesus. Porque Maria vê Jesus de uma forma completamente diferente, como nenhum outro ser humano pode ver. Então a gente entra nesse mistério para contemplar Jesus com o olhar de Maria. Não é com o sentimento de Maria. São Paulo diz assim: tenham em vocês os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Na oração do texto é como se a gente pedisse a Maria que ela emprestasse o coração dela para a gente ver o que aconteceu com Jesus. Porque Maria conservou no seu coração tudo aquilo que aconteceu. Então a gente pedir a Maria que a gente possa testemunhar esse momento com ela, sentindo aquele momento como ela, como mãe, sentiu. Então, à medida que a gente vai rezando cada Ave Maria, tendo diante dos olhos aquilo que aconteceu, por isso a oração do texto não pode ser oração mecânica de blá 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 blá. Ela tem que ser uma oração na qual também a gente está com o coração centrado naquilo que a gente está contemplando. Se possível, se a gente fecha os olhos, tenta ver a cena de cada mistério. Aí no segundo mistério, aliás, eu disse o primeiro mistério, já disse, você contempla Jesus no Horto das Oliveiras, né? No segundo é que você contempla Jesus sendo chicoteado pelos soldados. No terceiro, Jesus que recebe essa coroa de espinhos. Se você conhece a Bíblia, numa hora como essa, aí você imaginando essa coroa de espinho de Jesus, mas você lembra do livro do Gênesis, quando o homem peca, desobedece a Deus, e Deus diz, de agora em diante a terra vai produzir espinhos. E aí a gente sente essa desobediência, a maldade dos homens que coroam Jesus, mas ao mesmo tempo a obediência original dos seres humanos que, desobedecendo a Deus, criam uma agressividade até da própria terra. Aquela terra que depois a gente vai ver, não apenas vai brotar espinhos, mas vai beber inclusive o sangue do primeiro, de um dos filhos de Adão, não é? de Abel, que vai ser trucidado, morto pelo seu próprio irmão. Aí veja como a oração é contemplativa, é você entrar nesse processo de violência. Aí aquilo que eu dizia, que não é uma oração de fazer pedido, etc., de intercessão. Num primeiro momento não é, mas na medida em que eu vou contemplando esse mistério, eu também vou rezando pelo mundo, onde tem gente sofrendo violência, onde tem gente sendo eliminada, onde tem gente passando fome. A gente vai sentindo as várias violências e vai entrando com Maria nesse mistério de quem entra diante de Jesus e pede, como ela fez nas bodas de Caná. Eles não têm mais vinho, está faltando alegria nessa festa. Aí a gente vai tendo os sentimentos de Maria para ver o sofrimento de Jesus e do sofrimento de Jesus contemplar o sofrimento da humanidade. Então, bom, isso é uma essência da espiritualidade dominicana, não é? Dos dominicanos, das dominicanas. Então, a oração do terço, dentro da espiritualidade dominicana, é uma oração que é profundamente bíblica, porque na medida que a gente vai imaginando estas cenas da vida de Jesus, o que é que está desfilando diante dos olhos da gente? A Bíblia, a vida,
de Jesus, a vida de Maria. Mas não se reduz a oração, a espiritualidade dominicana, à oração do próprio texto. Essa é uma forma simplificada, porque a oração do texto deve ser a oração dos simples, daqueles que não conseguiam ler, e a leitura não era uma coisa comum. Então era essa oração que era possibilitada aos mais simples, que não tinham acesso aos livros, às leituras, de poderem meditar e entrar nessa espiritualidade. Então, Rosa, ela pediu ao pai, não é, uma parte de terreno da casa, ali onde da casa deles, ela construiu uma pequena casinha no jardim, onde ela ia viver assim, como num mosteiro, como numa espécie de um eremitério dentro da própria casa. Eu acho que com Santa Rosa, a gente pode hoje pensar o seguinte: qual é o espaço que eu dedico para a oração? O espaço que eu dedico à oração. Você tem um espaço para a sua oração? Ela podia recortar aquele pedaço de terra, mas não só para a oração, era um lugar também onde ela fazia caridade para os pobres. Os pobres vinha, ela dava comida, ela aprendeu a bordar, então ela costurava alguma roupa, alguma coisa para dar também às pessoas. Era o espaço da oração e da caridade. Aí a gente pensar nisso, né? Espaço para a oração. Mas talvez nem todo mundo pode ter um espaço que pode reservar para oração, né? Às vezes a gente já divide a casa, já divide o quarto com um irmão, com uma irmã, com um colega de faculdade. Aí talvez a outra dica de Santa Rosa, né? Ela morreu novinha, 31 anos, mas ela viveu intensamente a sua vida. E o outro mistério seria esse: se eu não posso dedicar um espaço físico, eu posso dedicar um espaço de tempo. Qual é o tempo que eu posso dedicar para a oração? A oração do terço, a meditação do Santo Evangelho, não é? Criar uma rotina. Rosa de Lima, ela teve uma vida disciplinada, né? Como ela separou aquele pedaço de terra ali para poder viver, se consagrar, a caridade que ela praticava em relação às pessoas. Então, como é que eu posso criar uma estrutura que me possibilite nutrir a minha espiritualidade? Você tem tempo para o estudo, né? Você dedicar tempo para a sua pesquisa de mestrado, para a sua pesquisa de doutorado. Eu já te vi, Luciana. Então, a gente tem tempo para tudo isso, mas a gente tem também que ter tempo, não é, para afinar esse instrumento do nosso coração por meio da oração, por meio do encontro com Jesus, por meio da escuta de Jesus. Então, é muito importante. Então, dessa contemplação de Jesus na Bíblia, na sua história, a gente depois vai desenvolvendo a contemplação de Jesus também presente no mundo. De Jesus presente no mundo, sobretudo porque a gente tem que ser contemplativo daquilo que Deus faz no mundo, contemplativos da natureza, contemplativos da história, dos fatos, dos acontecimentos, e tentar ver isso numa chave de fé, contemplar tudo isso a partir da fé. Bom, esse é o enfoque que a gente dá a essa festa, não é, do dia de hoje. E o texto do Evangelho que a gente tem para o dia de hoje é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 46. Mateus 13, 44 a 46. A gente já disse que esse texto está lá dentro do sermão que Jesus faz sobre o anúncio do reino, o chamado Sermão do Reino, e que é quando Jesus vai usar imagens para poder falar às pessoas, não é, sobre o reino de Deus. Porque Jesus tinha a arte da fala, Jesus tinha a arte da comunicação. Então ele usa de imagens, de meios, não é, para atingir o coração das pessoas, para motivar. E com isso é a arte também de convencer e, sobretudo, a arte de converter o coração da gente, de mudar a mente da gente. Então Jesus conta essa parábola do reino de Deus, Mateus 13, 44 a 46. A gente olha agora, não é, com esse olhar a partir da festa da memória de Santa Rosa de Lima, padroeira da América Latina, uma das padroeiras da América Latina,
Com esse olhar agora a gente entra no contexto litúrgico. A gente já sabe que o contexto, num texto onde o texto foi escrito, a gente já sabe que pertence a esse terceiro sermão do Evangelho de Mateus. É um sermão que fala sobre o reino de Deus, a forma de Jesus anunciar o reino de Deus, e mostra para quem é professor, para quem é professora, que a arte de ensinar requer também a arte de criar imagens atrativas para poder convencer o seu público, não é? Para poder ajudar a entender a mensagem que você tem para dizer, a arte da beleza. Não é? Então, agora o contexto litúrgico, né? Vendo a vida de Santa Rosa e como ela viveu, a gente olha para esse texto. Então Jesus diz para a multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Um tesouro escondido num campo. Eu disse que Santa Rosa, né, ficou com um pedaço aí de terrinha da casa dela, o jardim da casa dela, foi esse pedaço de campo, não é, onde ela encontra esse tesouro escondido, onde ela vai viver, não é, deste tesouro que ali está escondido, vai estar escondido, que vai ser a vida mística dela, vai ser a sua vida espiritual. Mas de verdade, qual é esse tesouro que está escondido? Esse tesouro que está escondido é Jesus. Ele é o tesouro. E onde é que Jesus está escondido realmente? Ele está escondido dentro do nosso coração. Como eu estou aqui querendo esconder esse fio que fica toda hora saindo aqui. Está me dando agonia. Jesus, ele está escondido dentro do nosso coração. Santo Agostinho, que vai ser celebrado no próximo domingo, ele dizia que Jesus é o nosso mestre interior. E o que é que Santo Agostinho dizia? Ele dizia assim, olha, vão procurar Jesus dentro de vocês. E ele disse, eu perdi muito tempo procurando Deus fora, quando ele estava dentro. Vai para dentro de você, que ali você vai encontrar Deus. É quase como se a gente dissesse também encontrar Deus dentro da nossa consciência. O coração é símbolo disso, é da nossa consciência. A gente vai encontrar Deus dentro da consciência. E aí é muito importante olhar para o exemplo de Santa Rosa, porque ela vai tomar consciência de que Jesus está presente no irmão mais sofredor. A sua consciência alerta que ela precisa servir o seu irmão, que ela precisa servir a sua irmã. Não é? A gente tem consciência disso, que a gente precisa fazer o bem para aquelas pessoas mais necessitadas, para aquelas pessoas mais carentes. A consciência da gente informa a gente daquilo que é preciso a gente fazer, daquilo que a gente pode fazer. É certo que a gente não pode fazer tudo por todos, mas tem uma parte que a gente pode. E o coração da gente, a consciência da gente, sempre está informando a gente o que a gente pode fazer. Então essa atenção a esse tesouro que está dentro de nós, essa terra santa que está dentro de nós. Por isso essa necessidade de a gente rezar, de a gente orar, de a gente contemplar, para a gente criar sensibilidade a esta vida, a este mistério que está dentro de nós. O que é que aconteceu com esse homem? Não é que ele encontra esse tesouro escondido no campo, ele mantém esse tesouro escondido, ou seja, a gente precisa saber viver da intimidade. A gente não precisa... Porque hoje em dia vocês já viram que todo mundo quer expor tudo na internet, né? E normalmente a vida que a gente expõe na internet não é a vida real. Eu tenho uma amiga, né, dia desse, ela passou um fim de semana na praia, e aí ela postou umas fotos sentada em umas pedras e não sei o que lá, mas ela tinha mandado também para mim umas outras fotos que ela não pôs na internet, né? Ela pegou a enxada, foi capinar o fundo da casa. Então a parte que foi exposta na internet é quem viu aquela foto ali pensou que ela estava lá só, como diz o povo, só charlando. Não, mas ela foi lá, ela trabalhou, ela suou, ela capinou a casa. Então nem tudo também a gente expõe, não é? Às vezes na internet a gente expõe só a parte glamurosa, vixe, quando a gente faz isso parece que tem gente que fica com inveja da gente, né? Mas tem aquela outra parte que ninguém sabe, não é? Quando você vê uma pessoa, não é? Passa todo malhado, vê a pessoa assim, aí depois às vezes você vai pedir, olhar a mão da pessoa, tá cheia de calo pelo peso que ela puxa, isso, aquilo outro. Tem, para essa parte que a gente vê, tem toda uma parte que ninguém enxerga. Isso que eu dizia
dizia nesse instante aqui, né? A arte da motivação do outro, a arte de convencer, a arte de convencer. Mas ninguém, às vezes no artista, a gente pensa que o artista só tem inspiração, a gente só vê a inspiração do artista quando ele faz, mas ninguém vê as horas de ensaio, não é? Quantas vezes ele errou naquele texto, naquela música e teve que repassar tudo de novo. Ou seja, ninguém vê o quanto ele transpira, pensa que tudo seja inspiração. E dizem que para uma obra de arte que é 10% de inspiração, 90% é transpiração, é suor. É essa vida escondida nossa, desse mistério que está escondido. Eu falei do mistério como se fosse um veio de água que está lá fundo, né? E às vezes para chegar nesse veio de água, a gente tem que ir lá embaixo, cavando. As fontes, normalmente, onde é que elas nascem? Nascem embaixadas. Então você tem que descer e ir até lá na fonte para buscar água. Não é que a água está cá. Às vezes, depois você cava num poço artesiano, uma coisa dessa, depois a água vem por força de pressão. Mas você teve que cavar muito, e muito fundo, uma cisterna, né? Quanto você tem que cavar para chegar até o veio da água? É o esforço. Então depois a gente só vê a água chegando até o pote, o burrão, o filtro, a jarra da casa da gente. Mas ninguém foi lá embaixo na fonte buscar água, ou puxar a água com a corda da cisterna, ou a bomba que teve que com muita força, muita energia, fazer que essa água chegue até onde a gente está. Então esse reino que está escondido, então ele pede também um esforço da parte da gente para que a gente chegue. Agora, esse esforço, esse trabalho, isso que a gente faz, e o que a pessoa fez quando descobriu o reino, ela foi, vendeu tudo que ela tinha, mas aqui diz uma coisa que é importante, foi cheio de alegria. Então aquilo não era custoso. Não era custoso porque ele sabia o que era que estava fazendo, sabia que aquilo era um tesouro. Então se eu me levanto mais cedo para dedicar mais tempo para a oração, na medida que eu vou fazendo isso, tem um esforço sim de poder fazer isso, mas o efeito desse momento na minha vida é tão grande que já não pesa, que já não custa, que tem um valor agregado àquele esforço. Então aquele homem quer adquirir esse campo. Depois o reino de Deus, diz aqui Jesus na sua parábola, ele é como um comprador que procura pérolas preciosas e quando encontra uma pérola de grande valor, vai e vende todos os seus bens para comprar aquela pérola. Eu já disse isso quando nós meditamos sobre esse evangelho, na leitura sequencial do evangelho de Mateus, que uma pérola preciosa, ela é resultado de enzimas que o molusco elimina. Não é, às vezes é um grão de areia que entrou ou algum outro elemento, não é, natural, que entra na carne de um molusco, de uma ostra, e ela começa a eliminar as enzimas e aquilo gera, aquela enzima depois se converte na pérola preciosa. E tem pérola que é valorosíssima, como essa que esse homem encontrou aqui agora, que ele também vendeu todos os seus bens para adquirir aquela pérola. Ou seja, uma pérola é resultado de uma dor. A pérola é resultado de uma dificuldade. Então, na vida da gente, a gente precisa também saber cultivar estas dores que são nossas, essas dificuldades que são nossas, saber pagar o preço pelas nossas dificuldades. Isso dá valor. E às vezes esse dá valor, eu dizia, não é hoje, não é que às vezes você não pode retalhar um espaço para poder viver esses momentos seus de espiritualidade, que ao menos no espaço que você tem, você consiga retalhar o tempo. Lembra do Pequeno Príncipe? Que ele diz que tem uma rosazinha lá no planetinha dele, e ele diz que a rosa dele era muito preciosa, para ele a sua rosa é única. E ele vai dizer que é o tempo que ele dedicou à sua rosa que faz com que ela se torne preciosa. Então é o tempo que a gente vai se dedicar a essa vida de contemplação, vida de oração, que vai dar valor àquilo que eu elejo como coisa fundamental na minha vida. A dificuldade que eu posso ter em uma determinada
num determinado campo da minha existência, o tempo que eu dedico para superar essa dificuldade, né? Se aquilo é uma dor, mas então eu vou dedicar tempo para curar essa minha dor, para curar esta minha ferida. E aí depois, essa minha ferida vai ser uma coisa também preciosa para mim. Lembra que Jesus ressuscitado, quando ele apareceu a Tomé, o que ele faz? Ele mostra as suas chagas. Aquela é a pérola preciosa da vida de Jesus, não é? O seu ato supremo de amor. Cristo ressuscitado, ele não cancelou, ele não apagou, ele não eliminou as marcas do cravo, as marcas do sofrimento na sua vida. Assim também podem ter dificuldades na vida da gente, que a gente não precisa querer esconder essas marcas deste sofrimento. A gente precisa apenas dedicar o tempo suficiente para curar uma ferida. Porque na medida que a gente curar uma ferida, sim, depois vai ficar uma cicatriz, vai ficar uma marca. Mas essa marca vai ter história. Esta marca vai ter o resultado de uma dor que foi eliminada, de um sofrimento que foi superado, de uma experiência traumática que você olha para trás como algo que foi, mas que agora faz parte desse tesouro precioso da sua existência. É um tesouro que você cultiva para a sua vida. Faz parte, não é, do seu tesouro. Que no dia de hoje a gente possa, contemplando Santa Rosa de Lima, aprender como ela a descobrir os tesouros presentes na nossa vida, a pérola preciosa. E a pérola preciosa que Rosa encontrou foi Jesus mesmo, presente na sua palavra, presente na sua vida de oração, mas não somente, também presente no seu irmão mais necessitado, a quem ela aprendeu a servir. Dirijamo-nos ao Senhor. Senhor nosso Deus, no dia de hoje nós queremos te agradecer pela vida de Santa Rosa de Lima. Ela não viveu muito, ela viveu apenas 31 anos. Mas, Senhor, a vida não é medida pela extensão dos anos, mas pela profundidade de uma dedicação. Ela viveu em profundidade o dom da sua santidade, na sua juventude, e se transforma para nós em um modelo. São Paulo, o apóstolo do teu Filho, ele dizia: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Neste dia nós te pedimos, ajuda-nos a imitar Santa Rosa de Lima, a imitá-la na descoberta do tesouro que é o teu Filho Jesus, esta pedra preciosa que está presente no mais profundo do nosso coração. Mas ajuda-nos também a não apenas querer viver de intimismo na nossa relação contigo. Sobretudo, ajuda-nos a viver na comunhão com os nossos irmãos e com as nossas irmãs, particularmente aqueles que são os mais necessitados, com os quais o teu Filho se identifica. Santa Rosa de Lima, rogai por nós. Minha amiga, meu amigo, peçamos a bênção de Deus. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti, para te proteger à tua frente, para te guiar atrás de ti, para te defender do teu lado, para te acompanhar, dentro de ti, para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Gente querida, um abraço grande para você, Nide, aqui acompanhando a nossa live, essa nossa transmissão. Aline, que bom você também aqui com a gente, não é? Essa nossa transmissão. Você ouviu ali aquela história que eu contei daquela minha amiga, você também conhece, não é? Aquela lá da praia. Pois é, um abraço para Feldro Selene, um abraço também aqui para Lucis S00, um abraço para ti, Luciana, acompanhando também a nossa live de hoje. Luciana diz aqui: que lindo padre, bom dia aqui a Luciana. Lisa Camata também aqui presente, tem aqui também Lag77, quem é uma pessoa aqui que chegou aqui, eu não vi depois, Sandra, um abraço Sandra, Deus te abençoe, e vamos pedir a Deus essa graça de um dia feliz, segundo a intercessão de Santa Rosa de Lima. E cada um de nós, no nosso ambiente, veja, Santa Rosa de Lima, para possuir esse tesouro, não é o tesouro no campo da vida de Santa Rosa, não era um tesouro fora da casa dela não, né? Como eu disse, ela viveu toda a sua vida ali no jardim, fez uma casinha no jardim da sua casa. Então vamos tentar descobrir esse reino e essa beleza do reino de Deus nos nossos ambientes.
dentro da nossa família, na casa onde a gente está, se você é uma professora, um professor, se você está num órgão público, num banco, onde você está trabalhando, onde você está se dedicando, aí, nesse seu lugar, viva a sua vocação para a santidade. É aí, como já dizia um santo, né? A gente deve, meu Deus, São Francisco de Sales, chegou o nome. São Francisco de Sales dizia: devemos florescer onde Deus nos plantar. Pois bem, Santa Rosa de Lima floresceu ali, dentro da casa dos seus pais. Você, onde é que você vai florescer hoje? E na medida que você vai florescer, onde é que você vai espalhar esse perfume dessa rosa, não é, que cada uma é e que cada um tem, e que cada um cultive essa roseira da sua fé. Para lembrar o Pequeno Príncipe, né? Nossa rosa de fé, ela vai se tornar importante para nós na medida do tempo que a gente dedicar para ela. Um dia abençoado, gente querida.